Olá, meu nome é Pablo, eu sou médico nefrologista com atuação principalmente no suporte ao paciente crítico. Eu estou muito feliz pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre nefrointensivismo nesse curso. Nas próximas horas, nós vamos conversar sobre distúrbios do sódio, distúrbios da água e também sobre distúrbios ácido-básicos, do potássio, do magnésio e do cálcio. Tá? Eu deixo aqui os meus e-mails para aqueles que desejarem entrar em contato com dúvidas ou que desejarem aprofundar essa discussão, lembrando que o objetivo dessa aula não é esgotar todo o conhecimento produzido sobre esse tema, mas pelo menos iniciar a discussão destes. E hoje, né, nesse momento, nós vamos conversar inicialmente sobre os distúrbios do sódio. E eu começo essa aula lembrando que o volume do líquido extracelular ele vai refletir o equilíbrio entre a ingestão e a excreção de sódio, tá? E vai ser regulado por um sistema complexo que atua por meio do rim. A ingestão média de sódio nos países desenvolvidos, ela encontra-se em torno de 150 a 200 mEq por dia, e ela deve ser equilibrada com uma excreção diária que seja equivalente, né, de sódio. Situações nas quais o volume do líquido extracelular encontra-se aumentado, essas situações vão se relacionar com entradas também elevadas de sódio e, sobretudo, por uma incapacidade de excreção renal desse sódio excessivo. Por sua vez, nas situações nas quais o volume do líquido extracelular encontra-se diminuído, elas vão refletir a deficiência de sódio corporal e frequentemente vão ser resultados da perda de sódio, né, e consequentemente de água, como por exemplo em hemorragias, diarreias, tá, em outras situações. Esse equilíbrio do sódio vai ser mantido através da interação entre sensores de preenchimento vascular, tá, e efetores que vão regular essa excreção de sódio. E note, tá, que esses sensores, eles não vão avaliar todo o volume do líquido extracelular, mas apenas o plasmático, né, através desse preenchimento da árvore vascular e da perfusão tecidual. Esses sensores de volume na circulação arterial e venosa, como por exemplo as arteríolas aferentes para a renina, né, o seio carotídeo para a atividade simpática e os átrios e ventrículos para os peptídeos natriuréticos, eles vão monitorar a percepção de repressão dessa árvore vascular, né, da quantidade de líquido que eu tenho dentro dos meus vasos, tá? E em resposta a uma necessidade de adequação deste preenchimento vascular, tá, e consequentemente da perfusão tecidual, os efetores, como por exemplo a taxa de filtração glomerular, o sistema nervoso simpático, né, e o peptídeo natriurético, eles vão modificar a excreção de sódio. Na hipovolemia, o rim vai responder com retenção de sódio, e na hipervolemia, o rim vai responder geralmente com excreção de sódio. Tá? E por que eu falei para vocês que geralmente o rim responde com excreção de sódio na hipervolemia? Bom, como eu comentei, né, no começo da minha fala, os sensores eles não avaliam todo o volume do líquido extracelular, mas eles avaliam o conteúdo do intravascular e da perfusão tecidual. Tá? Então, em alguns estados edematosos, como na insuficiência cardíaca, tá? Na cirrose com ascite, o volume do líquido extracelular encontra-se aumentado, tá? Mas a perfusão tecidual ela encontra-se reduzida, seja pelo baixo débito cardíaco, na insuficiência cardíaca, seja pela vasodilatação que ocorre na cirrose, tá? E nessas situações, nós dizemos que existe um volume circulante arterial efetivo reduzido, tá? Existe excesso de fluido no extracelular, mas esse volume ele não está dentro do vaso e por isso ele não consegue ser percebido pelos nossos sensores. Esse termo, tá, volume circulante arterial efetivo reduzido, ele vai se referir justamente entre essa discrepância,
tá? Que a gente tem entre a hipoperfusão e o aumento do volume extracelular nessas duas doenças, insuficiência cardíaca, cirrose, tá? Mas também na síndrome nefrótica. Nesses distúrbios, tá? Apesar do excesso de líquido do interstício, ou seja, de hipervolemia, tá? O rim ele responde com retenção de sódio e, consequentemente, de água, né? Numa tentativa aí de restabelecer a pressão arterial e a perfusão tecidual reduzida. E é isso que a gente consegue observar nessa imagem, tá? Na insuficiência cardíaca, eu tenho uma redução do débito cardíaco que leva a uma redução desse volume intraarterial, né, efetivo. Isso culmina numa redução da perfusão renal, que vai fazer com que a gente aumente o nosso tônus simpático, né, que exista uma queda dessa taxa de filtração glomerular e que exista uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos esses fatores vão levar a um aumento da reabsorção tubular de sódio, que vai levar a uma expansão do líquido extracelular e ao edema, tá? Na cirrose hepática, a gente vai ter uma vasodilatação esplênica, que vai levar também a uma queda desse volume intra-arterial efetivo, e uma hipertensão porta, que vai levar a CIT, que também vai levar a uma queda desse volume efetivo, tá? Culminando nos mesmos mecanismos citados para insuficiência cardíaca. E, diferentemente, né, da hiponatremia e da hipernatremia, cujo diagnóstico vai ser estabelecido, né, pela dosagem da concentração sérica de sódio, não vai existir aqui na hiper e na hipovolemia nenhum marcador laboratorial, tá, que seja específico para avaliar esses dois distúrbios do sódio. Tá? E aqui eu faço aquela breve síntese de que hiper e hiponatremia são distúrbios da água, né? E hipervolemia e hipovolemia são distúrbios do sódio, tá? E aí, nesse contexto, os distúrbios da água vão ter como marcador, né, a dosagem sérica do sódio sérico, né? Já a hipo e a hipervolemia, eles não possuem nenhum marcador laboratorial. E aí, nesses casos, a gente acaba tendo que se ater à história clínica do paciente, ao exame físico, né, e aos achados de propedêutica armada, todos eles associados, tá? Abordando agora especificamente a hipovolemia, nós podemos perceber, tá, que essa depressão de volume, ela pode resultar da perda renal ou da perda extrarrenal de sódio, tá? A hipovolemia por perdas renais, ela vai ser caracterizada por um sódio urinário maior do que 150 mEq em 24 horas e pode ser causada pelo efeito de diuréticos, por diurese osmótica, nefropatias perdedoras de sal e também hipoaldosteronismo, tá? Já as perdas extrarrenais, elas podem ser gastrointestinais, cutâneas ou por sequestro para o terceiro espaço e vão ser caracterizadas por um sódio urinário menor do que 20 mEq em 24 horas, tá? Então, quando eu tenho perdas extrarrenais intensas, o meu mecanismo compensatório, tá, vai ser tentar reduzir a minha excreção de sódio urinário, né, inclusive cursando com oligúria. Esse é um dos motivos do que pacientes com grandes perdas, como perdas cutâneas por queimaduras, diarreias volumosas, o doente acaba cursando com oligúria, tá? Se ele está hipovolêmico e ele está perdendo esse sal e água por meios extrarrenais, o rim consegue tentar compensar essa perda, tá? Fazendo aí retenção de sódio e de água. 3 conjuntos de sintomas podem ocorrer em pacientes hipovolêmicos. Aqueles devidos à própria depressão de volume, tá? Aqueles relacionados à causa de perda de fluidos, então diarreias, né, queimaduras, e aqueles associados aos distúrbios eletrolíticos e ácido básicos que podem acompanhar essa depressão de volume, tá? O exame físico, ele, embora seja relativamente insensível e inespecífico, ele pode fornecer certos achados que sugerem depressão de volume. E nesses casos, nós podemos encontrar graus variados de hipotensão, taquicardia, oligúria e até mesmo hipoperfusão tecidual.
Dentro dos exames laboratoriais, né, o hematócrito ele cai nas perdas de sangue total, como por exemplo nas hemorragias, e paradoxalmente ele aumenta, né, devido a uma hemoconcentração nos casos de perdas exclusivas de plasma, como por exemplo em formas graves de dengue, por exemplo. Uma densidade urinária maior do que 1020 no sumário de urina pode assinalar para a gente uma diurese concentrada devido aos mecanismos antinatriuréticos, tá? É uma diurese realmente mais concentrada e mostra para a gente que o rim ele está conseguindo manter os seus mecanismos, né, de concentração urinária. O sódio urinário, né, menor do que 20, ou uma fração de excreção de sódio menor do que 1%, podem sugerir para a gente hipovolemia de causa extrarenal, tá? E nesse contexto, a gente deve salientar que em glomerulonefrites, tá? Em estenose de artérias renais, em uso de contraste iodato e em alguns estados edematosos, a gente pode encontrar pacientes que encontram-se hipervolêmicos, né, e com sódio urinário reduzido, menor do que 20, ou com a fração de excreção de sódio menor do que 1%, mesmo na ausência, né, dessa hipovolemia. Esse sódio urinário, ele também pode estar aumentado no uso de diuréticos, né? A ação do diurético é justamente aumentar a excreção urinária de sódio, e também na alcalose metabólica secundária a vômitos ou débito elevado por sonda nasogástrica. Em quase todos os casos, o diagnóstico da hipovolemia vai ser um diagnóstico clínico, ou seja, vai ser baseado nas manifestações clínicas e na história de perdas desses pacientes, e a história, inclusive, vai ser, na maior parte das vezes, aquela que vai determinar o reconhecimento da etiologia, tá certo? E como que a gente deve tratar a hipovolemia? Basicamente, o tratamento da hipovolemia envolve reduzir as perdas, como, por exemplo, com o tratamento da causa de base, então, controlar uma hemorragia nos pacientes com choque hemorrágico, né, tratar as queimaduras, né, em pacientes com perdas cutâneas por queimaduras graves, além do próprio aumento das entradas com reposição de sódio, né, através de soluções orais, como soro de reidratação oral, ou venosas, como os cristalóides. E, embora pareça muito simples, né, é válido destacar que o tratamento da hipovolemia, sobretudo a fluidoterapia em situações de choque, é extremamente complicada e cheia de controvérsias, tá? Não existem receitas de bolo e o tratamento ele deve ser sempre individualizado, tá? A gente deve analisar caso a caso e fazer as opções terapêuticas caso a caso. A via de administração de fluidos, ela deve ser escolhida baseando-se no grau de depressão e do mecanismo de perda desse paciente. A via oral, por exemplo, ela pode ser utilizada para abordagem de pacientes com perdas leves, sem sinais de comprometimento circulatório, e aqui a gente deve lembrar que a hipovolemia, ela não é tratada com água, tá? A hipovolemia é um déficit de sódio acompanhado de um déficit de água, e nesse caso a gente deve utilizar soluções não hipotônicas, mas isotônicas, como por exemplo, no caso das hipovolemias leves com soluções orais, através do soro de reidratação oral. Já no que diz respeito à via venosa, ela vai ser especialmente útil para o manejo da hipovolemia moderada a grave, e é nela que a gente vai se ater nesse encontro. E qual vai ser o tipo de fluido que a gente deve escolher para esse paciente? Bom, como eu comentei para vocês, né, o objetivo da terapia de substituição vai ser corrigir as anormalidades existentes no status do volume desse paciente, né? Então, nesse sentido, parece lógico, tá, que o tipo de solução vai depender do tipo de fluido que esse paciente está perdendo, tá? Então, começando pelo soro glicosado, tá? O soro glicosado, ele não vai ser adequado para o tratamento da depressão do intravascular, porque o soro glicosado, ele equivale à administração de água sem sódio, tá?
e esse volume administrado, ele acaba se distribuindo pelos compartimentos corporais e ele não permanece, tá, em volume suficiente no intravascular. Então, eu administro o soro glicosado, que é água com glicose, as minhas células captam essa glicose e sobra água no meu meio intravascular. E essa água ela acaba sendo distribuída para o interstício ou para as células, tá? Para vocês terem uma ideia, quando eu administro 1 litro de soro glicosado, apenas 75 a 100 ml acabam permanecendo no intravascular, tá? Então, nesse contexto, o soro glicosado, ele não é utilizado para expansão volêmica. A gente vai ver mais à frente que ele vai ser útil para o tratamento da hipernatremia, mas da hipovolemia, não, tá? Já o cloreto de sódio a 0,9%, que a gente acaba chamando de soro fisiológico, tá? Ele contém aí cerca de 154 mEq de sódio e 154 mEq de cloro, tá? Quando a gente administra 1 litro dessa solução, que a gente chama de cristalóide, 300 ml acabam permanecendo no intravascular, tá? Os 2/3 restantes, eles vão ser distribuídos para o interstício. Essa mesma distribuição vai ocorrer com o uso das soluções balanceadas, como, por exemplo, o Plasma-Lyte e o Ringer lactato, tá? Os efeitos desse cloreto de sódio a 0,9% são dose dependentes e vão ocorrer com maior frequência em pacientes com disfunção cardíaca, hepática e renal, tá? E nessas situações a gente costuma fazer expansões de volume mais parcimoniosas, mais cuidadosas, com taxas de infusões, como a gente vai ver mais à frente, mais lentas, tá? A administração excessiva de soro fisiológico, de cloreto de sódio a 0,9%, pode levar a uma hipervolemia, com edema, hipertensão e até mesmo congestão pulmonar, tá? Além disso, pode ocorrer acidose metabólica hiperclorímica devido a uma presença, né, de uma carga suprafisiológica de cloreto nessa solução. Já as soluções balanceadas, como por exemplo o soro Ringer lactato e o Plasma-Lyte, eles tentam mimetizar a composição eletrolítica e a osmolaridade plasmática, tá? Eles seriam mais fisiológicos. Além de menores concentrações de sódio e de cloro, essas soluções elas podem elas contêm, né, na verdade, uma base, tá? Além de potássio e outros eletrólitos como cálcio ou magnésio, tá? Muitos autores, eles sugerem que essas soluções, elas devam ser evitadas em pacientes hepatopatas graves pela dificuldade em metabolizar o lactato ou o acetato, né? E em pacientes com alcalose metabólica, já que elas possuem base. Tanto o soro Ringer lactato quanto o Plasma-Lyte, eles usualmente são evitados em pacientes com disfunção renal e com hipercalemia, justamente porque eles possuem, né, na sua composição potássio. Todavia, essa meta-análise recente, ela indicou que não houve aumento de potássio, tá, com o uso de soluções balanceadas, incluindo pacientes de risco como submetidos a transplante renal, tá? Esse é um dado recente. A maior parte dos livros, tá, e a maior parte dos autores ainda recomendam evitar essa solução nesse perfil de pacientes, tá? Mas, conforme novas evidências forem surgindo, é possível que a gente tenha mais segurança para usar essa solução em pacientes com hipercalemia. Eu faço aqui um parênteses, tá? Para que a gente possa comentar sobre outras salinas que a gente acaba utilizando na prática, tá? Para outras situações, mas algumas vezes as pessoas podem se confundir. A salina 0,45%, que é uma solução hipotônica, né, e a 0,225%, elas são soluções de fato hipotônicas e elas têm local de prescrição, mas esse local é na hipernatremia, tá? E ainda assim, elas são segunda linha, elas vêm depois do uso do soro glicosado, tá? Na hipovolemia em si, elas não encontram aí um campo fértil para uso, tá? A solução a 3%, ela também é bastante utilizada, mas no contexto do paciente com hiponatremia,
e não com hipovolemia, tá? Embora existam alguns estudos específicos sugerindo algum benefício, como a gente vai ver mais à frente, do uso de soluções hipertônicas, como a 3%, em alguns pacientes cirúrgicos. A 7,5, que é conhecida como salgadão, ela é uma solução bastante hipertônica, tá? Que consegue expandir a volemia do paciente de forma imediata, utilizando um volume muito pequeno, tá? Administrado. O que que acontece? A gente administra uma solução muito hipertônica, né? Um volume muito pequeno, e essa solução hipertônica ela acaba fazendo com que o paciente redistribua volume do interstício para dentro do vaso. Então, ele meio que vai lá e sequestra o volume do interstício para dentro do vaso, e aí um pequeno volume administrado acaba fazendo uma grande expansão para esses pacientes. Embora tenha sido discutido, tá, a ação desse salgadão, e existam vários estudos, mas todos estudos em modelos experimentais, né, sugerindo algum benefício dessas salinas hipertônicas, justamente por conta dessa capacidade de repor uma volemia, fornecendo menos água ao paciente, existem ainda muitas controvérsias, tá, sobre as verdadeiras indicações dessa solução, e até o momento não existem recomendações objetivas, tá, ou consensuais para o seu uso. Então, eu particularmente não costumo utilizar o salgadão na minha prática clínica, tá? Os efeitos colaterais, inclusive, dessas soluções hipertônicas vão envolver aí hipervolemias, hipernatremias, hipercloremia, hemólise, tá? E até mesmo disfunção do sistema de coagulação. Já os coloides, tá? Os coloides, eles são soluções que contêm cristalóides em associação a uma substância, tá? Que é dotada de um poder oncótico, tá? Ou seja, que em condições normais não atravessam a membrana dos capilares e por isso, quando eu administro essa solução, ela também acaba sequestrando o volume do interstício, né? Expandindo esse doente, sem que esse volume administrado, ele acabe se distribuindo para o interstício, como acontece, por exemplo, com os cristalóides e soluções balanceadas no geral, né, onde a gente administra 1 litro e fica apenas 300 dentro do vaso, tá? Nesse grupo dos coloides, nós temos a albumina humana, tá? E os coloides sintéticos, como os amidos, as gelatinas e os dextrans, tá? Como essas soluções elas acabam preservando a pressão oncótica, tá? Elas acabam exercendo esse efeito de expansão do plasma, que é muito mais importante do que os cristalóides. Então, enquanto com o uso dos cristalóides, né, 2/3 da solução ela se distribui para o interstício, a maior parte da solução coloide ela acaba permanecendo no intravascular, e então eu posso fazer menores volumes de coloides, tá? Para que eu atinja um resultado hemodinâmico semelhante ao dos cristalóides, tá? Dito isso, é importante frisar que, no geral, não existem benefícios entre coloides quando comparados aos cristalóides, tá? E o uso de coloides sintéticos parece, inclusive, estar relacionado a piores desfechos, como a gente vai ver a seguir. Os amidos, eles possuem evidências cada vez mais robustas, tá? Quanto à sua associação com o aumento da mortalidade, tá? Quando comparados aos cristalóides não balanceados, além de maior incidência de ira e de coagulopatia com necessidade transfusional. As gelatinas, tá? Elas podem causar reações anafiláticas e elas aumentam o risco de sangramento. Além disso, não existe ainda definição conclusiva quanto ao impacto da mortalidade dessa opção de expansor, que é bastante cara, tá? Já os dextrans, eles também se associam ao maior risco de sangramento. Além disso, no momento atual, não existe nenhum registro de dextran ativo na Anvisa, tá? Quando a gente fala agora de albumina humana, tá? A gente tem algumas situações onde ela vai ser extremamente útil, tá? Essa albumina humana, ela é comercializada nas apresentações de 5, 20 e 50%. Ela é bastante cara, tá? E pode também produzir reações alérgicas.
É importante lembrar que enquanto a albumina a 5%, ela possui uma quantidade de albumina que é muito próxima, né, da concentração plasmática de albumina, que seria aí seria em torno de 4,5, né? A albumina a 20%, ela acaba sendo mais hipertônica e ela acaba expandindo a volemia, sequestrando o líquido intersticial para dentro do espaço intravascular. Dessa forma, né, a gente consegue restabelecer a volemia do paciente ao passo em que a gente acaba reduzindo o edema que esse paciente apresenta, tá? Seu uso encontra-se indicado com evidências robustas em pacientes cirróticos, tá? Naqueles com ascite, que são submetidos a paracenteses com retirada superior a 5 litros, e também na profilaxia de lesão renal aguda em cirróticos com quadro de peritonite bacteriana espontânea, tá? Além disso, deve ser utilizada também na expansão volêmica de pacientes cirróticos com lesão renal aguda e para o tratamento da IRA, né, síndrome hepatorrenal, que antigamente era chamada de síndrome hepatorrenal tipo 1. Alguns autores, eles também advogam, tá, que essa albumina em grandes queimados, né, após 48 horas de admissão, pode ser útil, tá? Esses autores, eles acreditam que devido à grande permeabilidade vascular, os cristalóides, eles seriam incapazes de sustentar um volume circulante efetivo nesses pacientes grandes queimados, havendo então uma indicação de albumina para esses pacientes. Mas essa recomendação, ela baseia-se em plausibilidade fisiológica, tá? E opinião de especialistas, mas não em dados consistentes da literatura. Então, ainda é controverso e acaba sendo decidido profissional a profissional, à beira-leito, né? Paciente a paciente, e serviço a serviço. Falando agora da administração de hemoderivados, tá? Para o tratamento do choque hipovolêmico, esses hemoderivados, eles vão encontrar-se indicados quando a hemorragia, né, ela vai ser a etiologia da depressão e das alterações hemodinâmicas apresentadas por esse paciente, tá? Ao se administrar hemoderivados, todo o conteúdo infundido, ele acaba ficando, tá, no intravascular de fato. E ainda não existe um consenso sobre os valores alvo de hemoglobina ou de hematócrito nessas situações, mas o up-to-date, ele aconselha que o hematócrito ele não deva ser elevado acima de 35% nesses pacientes. E a gente entendeu até aqui, né, que, exceto pelas situações clínicas onde a albumina é o expansor preferencial, nós devemos utilizar o cloreto de sódio, o soro Ringer lactato, né, ou plasma light para expansão dos nossos pacientes. Todavia, qual dessas soluções a gente deve utilizar? O cloreto de sódio a 0,9%, ou seja, o soro fisiológico, ou o Ringer lactato? Diversos estudos, tá, com grupos diferentes de pacientes, eles assinalam benefícios relacionados à infusão de soluções balanceadas em detrimento do soro fisiológico, tá? Todavia, o seu impacto na mortalidade é conflitante tanto para pacientes cirúrgicos como para aqueles que são pacientes clínicos, tá? E, idealmente, a escolha do tipo de cristalóide a ser utilizado, ele deve ser individualizado, tá? Deve ser via paciente a paciente. Nós podemos observar isso, inclusive, nessa revisão sistemática, tá, com meta-análise, que não encontrou diferença na mortalidade ou na incidência de lesão renal aguda, comparando aí tanto soro fisiológico quanto Ringer lactato. O soro fisiológico, né, ele vai ser útil em casos de hipovolemia associada à alcalose secundária a vômitos, e nessa situação, nessa solução, o cloreto de sódio a 0,9% acaba repondo tanto o sódio quanto o cloreto, revertendo então essa alcalose de contração. Esse soro fisiológico, ele também vai ser a solução preferida para pacientes com traumatismo craniano, nos quais a hipernatremia, ela acaba sendo preferível à hiponatremia, tá? Ou então a redução de osmolaridade sérica, uma vez que o cérebro não tolera bem o edema, né, e manter então o sódio normal ou até um pouco elevado, vai acabar garantindo que esse edema cerebral ele seja minimizado, tá? Nesses pacientes, inclusive,
a albumina ela não deve ser utilizada, pois existem de fato evidências, né, de que a albumina em pacientes neurocríticos aumenta o risco de morte. Em pacientes submetidos a cirurgias abdominais de grande porte, tá, as soluções balanceadas, elas se associaram a maior estabilidade hemodinâmica, com uma menor necessidade da infusão de catecolaminas e também de aumento no débito cardíaco em menor tempo anestésico, tá? Esse efeito, ele não foi detectado em cirurgias cardíacas, por exemplo. Nesse estudo foram avaliados pacientes internados em enfermaria ou pronto-socorro, e os autores eles acabaram observando que não existiu, né, diferença entre as soluções balanceadas e o soro fisiológico, tá? Isso quando a gente observa aí mortalidade, hospitalização ou necessidade de nova diálise. Só que quando esses autores fizeram análise de subgrupo, tá? Pacientes que se apresentavam com valores maiores de creatinina e cloro sérico, tá? Eles apresentaram uma mortalidade, uma disfunção renal persistente, uma nova necessidade de diálise inferior quando as soluções balanceadas elas foram utilizadas, tá? Dessa forma, parece que em pacientes de maior risco, tá, de disfunção renal e de acidemia metabólica, os cristalóides balanceados, eles parecem ser mais atrativos do que o soro fisiológico. Então, aproveito aqui para apresentar uma situação excepcional, tá? Onde pacientes com trauma, tá? Cujo abdômen ele é mantido aberto com um dispositivo de fechamento abdominal temporário, eles apresentaram algum benefício em termos de fechamento primário da ferida quando o cloreto de sódio a 3% foi utilizado para correção de hipovolemia, tá? Nessa população, a sobrecarga de volume, né, acaba resultando em prejuízo para o fechamento dessa face abdominal, expondo esse paciente a complicações como fístulas entéricas, por exemplo. Parte desse problema vem justamente por conta do edema e do edema de parede abdominal, tá? Então, alguns autores, né, fizeram estudos utilizando o soro, o cloro, né, o cloreto de sódio a 3%, para a ressuscitação volêmica desses pacientes, e eles observaram que, apesar de apresentarem efeitos adversos como hipercloremia, hipernatremia e acidose, isso não teve impacto, tá, em mortalidade, foram intercorrências bem toleradas para o paciente, eles conseguiram, de fato, ter um fechamento primário dessa ferida de forma mais bem sucedida, tá? Mas aí seria uma situação muito, muito específica. A quantidade de fluido, tá, que a gente vai indicar para o paciente vai depender do grau de depressão, tá? E estimar esse grau de depressão não é uma tarefa fácil, tá? E por que é importante para a gente definir o volume de infusão para esse paciente? Porque a expansão volêmica desnecessária, ela acaba causando, né, complicações graves, como, por exemplo, a piora da congestão sistêmica ou pulmonar, tá? Por outro lado, quando eu faço uma expansão volêmica insuficiente, pode ocorrer, né, lesão renal aguda e hipoperfusão de órgãos e tecidos. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda exatamente qual é o volume que meu paciente precisa, para que eu não deixe a desejar ou não faça volume mais do que o necessário. Nós podemos dividir didaticamente, tá, esse grau de depressão em 3 grupos: leve, moderado e intenso, tá? Onde na depressão leve, a gente vai encontrar aí um paciente que não possui sinais clínicos, tá? Apenas uma história de perda de volume. Geralmente esse paciente teve uma perda em torno de 10 a 15% do líquido extracelular. Já moderada, tá? Ela vai acontecer com uma perda de 20 a 30% do líquido extracelular, e a gente vai observar nesses pacientes a presença de hipotensão ortostática. Já no paciente com a perda intensa, a gente vai observar sinais de choque, tá? Então, esse paciente vai ter hipotensão arterial já em decúbito, esse paciente pode apresentar também redução do enchimento capilar,
taquicardia, tá? E nessa situação, o paciente geralmente teve uma perda de 40 a 50% do líquido extracelular. E embora essa classificação ela nos dê uma ideia do déficit de volume que foi apresentado pelo paciente, o volume final a ser infundido, bem como a velocidade de infusão desse volume, vai depender de múltiplos fatores, tá? E principalmente do monitoramento da resposta terapêutica e do que atualmente a gente chama de fluido responsividade. Eu aproveito aqui um momento para falar sobre algumas recomendações de volume de fluido, tá? Em situações específicas. Então, lá no início de 2000, as diretrizes para o tratamento precoce do choque séptico, né, eles afirmavam que pacientes que recebiam a ressuscitação volêmica precoce e agressiva, eles acabavam apresentando uma menor mortalidade, tá? Mais recentemente, o estudo Process, ele demonstrou uma mortalidade menor no grupo de pacientes que recebeu uma quantidade menor de volume infundido em 72 horas. De forma semelhante, o estudo VAST, ele demonstrou uma maior sobrevida em pacientes com um balanço positivo de apenas 3 litros em 12 horas, tá? E nesse sentido, a recomendação atual para o tratamento do choque séptico sugere uma fase inicial de infusão de fluidos de 30 ml por quilo, tá? Especialmente nas primeiras 3 horas de ressuscitação. Já no trauma, grandes volumes de expansão com cristalóides, especialmente aqueles acima de 1,5 litros, estão associadas a maior mortalidade. Tá? Então, nesses pacientes, existe uma certa permissividade com situações de hipotensão, priorizando então a hemotransfusão ao invés de cristalóide, se for necessário. O ATLS, né, ele recomenda 1 litro de cristalóide ou 20 ml por quilo na ressuscitação inicial desses pacientes. A partir daí, a gente deve ir com cautela, realmente avaliando a necessidade desse paciente hora após hora, né, e por vezes utilizando a hemotransfusão, né, os hemoderivados, caso, né, o choque hemorrágico seja intenso e a necessidade ela esteja bem estabelecida. Já em pacientes grandes queimados, o volume inicial a ser administrado vai variar em torno de 2 a 4 ml por quilo, vezes a superfície corporal queimada para esse paciente, tá? Esse volume ele deve ser infundido em 24 horas, sendo metade em 8 horas e a outra metade nas 16 horas seguintes. Nesse estudo, tá, ele comparou a fórmula de Parkland com a modificada de Brook, e ele observou que não houve diferença em qualquer desfecho analisado, tá? Especialmente naqueles pacientes com áreas de queimadura maiores. Tá? Então, embora o volume infundido pela fórmula modificada de Brook tenha sido significativamente menor do que a de Parkland, utilizar uma ou outra não alterou o desfecho do paciente. Então, 2 ou 4 ml por quilo vezes a superfície corporal queimada acaba sendo adequado. A avaliação, né, da fluidorresponsividade, o monitoramento da resposta terapêutica acaba sendo um desafio no manejo desse paciente crítico em geral, tá? E de maneira isolada, nenhuma medida ela é segura para monitorar a resposta terapêutica na hipovolemia. O que deve ficar claro para a gente é que se o paciente está claramente com necessidade de fluidos, nós não devemos perder o nosso tempo tentando avaliar a fluidorresponsividade. Nós devemos iniciar a terapia, então a gente vai monitorá-la, checando se persiste com fluidorresponsividade, se existe fluidotolerância. Tá? A avaliação hemodinâmica quanto à possibilidade de resposta à infusão de fluidos ela pode ser realizada por meio da avaliação de parâmetros estáticos e dinâmicos, tá? Além disso, a realização de prova de volume, ela também pode ser uma boa estratégia a ser adotada. Na avaliação de parâmetros hemodinâmicos estáticos, algumas medidas elas são obtidas em um momento pontual, né, e tentam presumir a pré-carga cardíaca. Nessa avaliação, valores baixos, eles representariam um ponto na curva de Frank-Starling ainda responsivo a volume.
Todavia, marcadores estáticos, eles acabam não sendo confiáveis na predição de resposta a fluido, porque apesar de demonstrarem um ponto em que esse paciente ele se encontra lá na curva de Starling, né, eles não conseguem demonstrar se existe uma capacidade de avançar sobre essa curva, tá? E nesse grupo de ferramentas estáticas, nós vamos ter aí a pressão venosa central, né, a pressão de oclusão da artéria pulmonar e o diâmetro da veia cava. A variação da PVC, por exemplo, ela apresenta uma área sobre a curva ROC, né, de apenas 0,56 na predição de resposta a volume, o que acaba desencorajando o seu uso de uma forma isolada, tá? Já a pressão de oclusão da artéria pulmonar acaba necessitando de uma inserção de um catéter de artéria pulmonar, tá? E as complicações associadas a esse procedimento acabam não justificando a sua inserção, já que não melhora desfecho clínico e não há evidência, né, de que essa pressão de oclusão de artéria pulmonar seja adequada para predizer a resposta a fluidos, tá? Além disso, o ultrassom pulmonar, tá, ele parece ser capaz de estimar a pressão de oclusão de artéria pulmonar, já que, segundo Lichtenstein, tá, a ausência de linhas B numa avaliação ultrassonográfica pulmonar indicaria uma pressão de oclusão de artéria pulmonar menor do que 18 milímetros de mercúrio. Já no que diz respeito à veia cava inferior, existem correlações bem estabelecidas entre as alterações respiratórias e o diâmetro da veia cava inferior e também da PVC, tá? E também entre a variação respiratória, né, da veia cava inferior e também com a resposta a volume. Todavia, a medida estática em si dessa veia cava inferior, ela não é indicada para avaliar a resposta a volume em pacientes críticos, tá? E isso acontece justamente porque a avaliação estática não dá para a gente essa percepção de como esse paciente se comporta na curva de Frank-Starling. Ela identifica onde ele está. Além disso, a gente vai ver mais à frente que essa veia cava inferior, ela possui diversas limitações que a gente acaba desconsiderando, né, ao longo da nossa avaliação. Já na avaliação de parâmetros hemodinâmicos dinâmicos, tá? Nós podemos mobilizar ou infundir fluidos, aumentando, né, a pré-carga de uma forma ativa, né, e aferindo a resposta hemodinâmica ou o débito cardíaco desse paciente. Nós também podemos avaliar a variação da pré-carga de uma forma indireta, e nesse caso, essa avaliação vai ser feita através da variação da pressão intratorácica, né, durante a ventilação mecânica. A avaliação dessa variação da pré-carga de forma indireta, ela vai apresentar uma grande limitação, que é o fato de que o paciente ele deve estar em ventilação mecânica, tá? Em modo controlado, e em geral esse paciente ele deve receber volumes correntes maiores do que 8 ml por quilo, tá? Esses pacientes, eles não devem estar entrando na ventilação, eles devem estar completamente sedados, e todos esses são parâmetros, hoje em dia, muito difíceis de alcançar na nossa realidade, né? A gente tem tentado ventilar o paciente com volumes correntes menores do que 8 ml por quilo, né? Até mesmo na estratégia de ventilação protetora, e é muito frequente que o paciente não precise estar completamente sedado, na maior parte das vezes dentro da unidade de terapia intensiva. Então, todos esses se tornam fatores limitantes para o uso dessas ferramentas que avaliam a pré-carga de forma indireta, tá? Além disso, também é muito importante que esses pacientes, eles não se apresentem com arritmias. Nesse contexto, essa avaliação, tá, dos pacientes de forma dinâmica, ela pode ser feita através da distensibilidade de veia cava inferior, da variação da pressão de pulso, tá, e da variação do volume sistólico. E aí, começando pela distensibilidade de veia cava inferior, nós devemos fazer essa medida distalmente à entrada das veias hepáticas, tá? A cerca de 1 a 3 centímetros da entrada da veia cava inferior no átrio direito. E nós devemos checar os diâmetros da veia cava inferior ao final da ins e da expiração
para calcular, então, essa distensibilidade pelas fórmulas que eu estou projetando aí para vocês. Valores superiores a 12% na fórmula de Feisel e 18% na de Barbier, elas seriam aí preditores de fluido responsividade em pacientes em ventilação mecânica no modo controlado, com volumes correntes, né, maiores do que 8 ml por quilo e sem arritmias, tá? E embora ela esteja na moda, esse método ele não deve mais ser utilizado, tá? Na maior parte das vezes, principalmente fora de um contexto clínico onde outros parâmetros são associados para sua análise. E isso porque esse parâmetro ele possui resultados muito variáveis, tá? Com limitação importante na predição de resposta a volume. E como eu falei para vocês, eles necessitam de um paciente específico, que é o paciente que não está entrando na ventilação, que está em ventilação mecânica em modo controlado, com volumes maiores que 8 ml por quilo, tá? Essa revisão sistemática, ela deixa claro, né, que essas fórmulas para avaliação de distensibilidade, elas foram avaliadas em estudos pequenos, tá? Além disso, os estudos são heterogêneos, utilizando parâmetros diversificados de avaliação e de contraindicação do exame, tá? Elas apresentam também, como a gente pode observar nessa primeira tabela, áreas sobre a curva ROC diversificadas, que vão desde 0,43 até 0,90, tá? Além disso, né, um ultrassom de veia cava inferior negativo, nessa revisão sistemática em si, não pode ser usado para descartar, por exemplo, fluido responsividade para esses pacientes, tá? E em outros estudos, como a gente pode observar nesse gráfico à direita, quando a distensibilidade de veia cava inferior foi comparada a outras modalidades de avaliação, ela mostrou-se pior, tá? Então, se eu quero olhar a minha veia cava, eu estou vendo aquele índice, se eu não tenho nenhum fator que possa comprometer a interpretação desses dados, o ideal é que você observe só os extremos, né? Uma cava que não varia nada, e que isso não significa ausência de fluido ou responsividade, ou uma cava que varia 100%, e nessa situação, dentro de um contexto clínico específico, possa ser que esse paciente ainda seja fluido responsivo. A pressão de pulso, tá? Ela vai ser a diferença entre as pressões sistólica e diastólica, enquanto a variação da pressão de pulso vai corresponder, né, à diferença entre as pressões de pulso máxima e mínima durante um ciclo respiratório, dividida pela média dessas pressões de pulso, tá? As pressões de pulso, elas variam de acordo com o débito cardíaco, e em pacientes que estão em ventilação mecânica, o retorno venoso ele cai na inspiração, quando a pressão intratorácica ela aumenta, tá? E ela aumenta na expiração. E o débito cardíaco do ventrículo esquerdo, ele acaba repercutindo essas alterações com queda na expiração e aumento na inspiração. Em situações de hipovolemia, essa situação ela se exacerba, tá? Ao passo em que uma variação na pressão de pulso acima de 13% vai acabar predizendo de forma muito forte, tá? Que esse paciente encontra-se fluido responsivo. Já a variação do volume sistólico vai utilizar o mesmo princípio da variação da pressão de pulso, e também vai apresentar as mesmas limitações, tá? Os pacientes vão estar em ventilação mecânica, modo controlado, tá? E nessa situação, a variação do volume sistólico acima de 12% durante o ciclo respiratório acaba predizendo, tá, a resposta a volume. Quando a gente compara, né, esses métodos de monitorização dinâmica, a variação da pressão de pulso, ela parece ser o método, né, mais acurado para predizer a resposta a volume, como a gente pode inclusive observar nessa tabela. Ainda na avaliação de parâmetros hemodinâmicos dinâmicos, nós podemos utilizar métodos que aumentam diretamente a pré-carga, como, por exemplo, a mobilização de fluidos com a técnica de elevação passiva das pernas, ou com a infusão de volume com a prova do mini-bolus, tá? Nessa técnica de elevação passiva das pernas, a partir de uma posição sentada a 45 graus, nós avaliamos uma variável hemodinâmica, como, por exemplo, o débito cardíaco desse paciente, tá? O paciente é, então, mobilizado para que seu tronco, né, ele fique em decúbito dorsal horizontal e que suas pernas, elas fiquem elevadas a 45 graus.
Após 30 a 60 segundos nessa posição, a variável hemodinâmica que a gente utilizou lá no começo do exame, ela é reavaliada, tá? E uma melhora hemodinâmica, ela acaba sugerindo uma reserva de pré-carga, né, e uma necessidade de maior infusão volêmica para esse paciente. Ela é uma manobra válida, tá? Que pode ser utilizada em uma vasta gama de pacientes, inclusive naqueles pacientes que estão em ventilação espontânea, né? Em pacientes com arritmias cardíacas. Ela foi validada em todos esses cenários, né? Só que embora o procedimento ele pareça fácil, tá? Ele não é. Primeiro porque as mudanças elas têm vida curta, tá? E são relativamente sutis. Então, as mudanças da pressão arterial por si só, tá? Elas não seriam confiáveis. As mudanças no volume sistólico, elas precisam ser detectadas, o que exige um examinador experiente, tá? Então, tudo isso pode dificultar a realização da manobra. Além disso, a rápida mudança, né, na inclinação da cama, ela acaba sendo um estressor para esse paciente, tá? E o aumento associado à pressão arterial e à frequência cardíaca acaba podendo ser interpretado, tá, incorretamente como uma resposta positiva ao fluido, quando na verdade não é. Já na prova do mini bolos, tá, de fluidos, a gente realiza uma infusão de 200 ml de cristalóide em 5 a 10 minutos e faz uma aferição do débito cardíaco antes e após essa infusão. E a boa resposta, ela acaba sugerindo para a gente uma necessidade de maior quantidade de volume para esse paciente. E um grande aliado, tá, nessa técnica do mini bolos é a ultrassonografia pulmonar. Tá? Então, nesse caso, o protocolo FOLS proposto pelo Dr. Lichtenstein acaba sendo uma prática interessante para limitar a infusão de fluidos e, consequentemente, as suas complicações ao longo dessa prova terapêutica. Nesse protocolo, tá, a infusão de fluidos ela vai ser limitada pela ultrassonografia pulmonar, ou seja, eu levo em consideração não apenas a fluido responsividade, mas também a fluido tolerância desse paciente, tá? Ou seja, enquanto não existe linhas B no exame desse paciente, é pequena a chance de que ocorra, né, de que exista edema intersticial e existe uma certa segurança, tá, na realização de bolos de volume para esse paciente. Por outro lado, tá, quando eu estou realizando essas provas de volume e surgem linhas B durante a infusão, principalmente nas bases pulmonares, esse momento sugere um início de edema intersticial, tá, e uma pressão de oclusão de artéria pulmonar maior do que 18 milímetros de mercúrio, sinalizando para a gente que a gente precisa interromper a infusão de fluidos, tá? Eu saliento aqui que esse aparecimento de linhas B nesse protocolo sugere edema intersticial e não alveolar, tá? E a interrupção da infusão desses fluidos vai evitar justamente o desenvolvimento de complicações pulmonares como edema agudo, tá? E nesse contexto, a hipotensão do paciente, ela poderá estar associada ao comprometimento do tônus vascular, como acontece na sepse. Tá? Então, se eu tenho um paciente que eu fiz infusão de fluido, o paciente não melhorou totalmente, né, o seu quadro de choque, de hipotensão, mas surgiram linhas B, talvez a etiologia desse choque seja um choque séptico. De forma muito objetiva, tá, o Jean-Louis Vincent, ele sugeriu lá no CEJASM uma abordagem para avaliação do volume intravascular em pacientes críticos. Tá? Nessa abordagem, pacientes com ventilação mecânica no modo controlado, com volume corrente maior do que 8 ml por quilo e sem arritmias, eles podem ser avaliados, né, através da variação da pressão de pulso ou da variação do volume sistólico. Tá? Por sua vez, pacientes em ventilação espontânea, tanto em ventilação quanto fora de ventilação mecânica, eles podem ser avaliados através da prova de mini-bolos, tá? Ambos os pacientes, eles podem também ser avaliados através da elevação passiva das pernas, desde que existam, né, examinadores capacitados para isso. Eu aproveito aqui para destacar para vocês que além da monitorização da macrohemodinâmica, tá?
Em pacientes com choque, é importante também que a gente avalie a perfusão tissular ou a microhemodinâmica através, né, do enchimento capilar desse paciente, do fluxo urinário, tá, da saturação venosa de oxigênio, do lactato arterial e, em alguns casos, da capnometria tissular também, tá? Lembrando que a avaliação desses parâmetros, ela deve ser realizada de forma contínua e a gente deve analisar a curva. A gente deve avaliar como esse parâmetro se comporta ao longo do tempo e não apenas de maneira isolada, tá? Como a gente viu até aqui, além de nos preocuparmos, né, com a fase inicial de resgate, nós também devemos monitorar a fluido-responsividade desse paciente para que a dose de fluidos ela seja ajustada, tá? Nesse sentido, o gerenciamento contínuo de fluidos ele deve ser direcionado de acordo com a fase da ressuscitação volêmica em que esse paciente se encontra, tá? Então, pacientes inicialmente hipovolêmicos provavelmente se beneficiam, né, de uma infusão de fluidos a fim de gerar um balanço hídrico positivo nas fases iniciais dessa doença. Com o passar do tempo, né, e com a evolução da doença, o balanço hídrico ele deve ser neutro por um período e pode haver inclusive a necessidade posterior, né, de remoção de infusão de fluidos e de administração, inclusive, de terapia diurética para alcançar um balanço hídrico negativo, tá? Então, a gente deve entender e respeitar essas fases, né? Resgate, otimização, estabilização e desescalonamento. Nesse caso clínico, tá, nós temos um paciente jovem com uma história de perda gastrointestinal alta, que se apresenta aí para a gente com hipotensão, oligúria, enchimento capilar reduzido, alcalose metabólica, hipocloремia, hiponatremia e hipocalemia, tá? Percebam que esse paciente apresenta diversos sintomas, tá? Achados clínicos e também laboratoriais que sugerem hipovolemia. E nesse caso, a hipovolemia parece estar clara, né? E a fonte de perdas também parece estar clara para a gente. A via de utilização para esse paciente, né? A via de infusão, de administração de medicamentos para esse paciente é sem dúvidas a venosa, né? Dada a sua condição de hipovolemia grave, então não há sentido em fazer reposição para esse paciente com choque pela via oral. E a solução preferencial para esse paciente vai ser o cloreto de sódio a 0,9%, né, ou seja, o soro fisiológico, considerando que existe alcalose metabólica de contração, tá, com hipocloremia associada à hiponatremia. Então, se eu pego esse paciente, eu faço infusão de soro Ringer lactato ou de plasma light, eu vou estar dando um volume menor de cloro, um volume menor de sódio, e eu posso acabar não corrigindo essa alcalose metabólica de contração, eu posso piorar essa hiponatremia, já que a solução balanceada ela é mais hipotônica, tá? E eu também vou estar administrando base através de uma solução balanceada. Então, nesse contexto, o soro fisiológico acaba sendo mais adequado para a fonte de perda e para o quadro clínico desse paciente, tá? Esse paciente ele apresenta uma depressão intensa de volume, né? Então a gente deve realizar uma ressuscitação volêmica inicial intensa para esse paciente, tá? E na presença desse choque grave, com prejuízo da perfusão desse paciente, a gente pode até considerar o início de vasopressor, tá? E aí, conforme a gente vai realizando a expansão volêmica desse paciente, a gente vai titulando essa dose de vasopressor, a gente vai reduzindo ela até que ela não seja mais necessária. Durante a ressuscitação volêmica, nós devemos lançar mão de avaliação de parâmetros clínicos, né, do lactato sérico, da PVC, da ecocardiografia, da ultrassonografia pulmonar ao longo do tempo, tá? Associando esses parâmetros para que a gente possa identificar, né, se esse paciente ele persiste ou não fluido responsivo e para que a gente possa identificar o momento certo de reduzir e de interromper a infusão de fluidos, tá, para esses pacientes. A gente realizou a fase de resgate, né? A gente vai realizar a fase de otimização da terapia com auxílio, né, de ferramentas que nos auxiliem a avaliar a presença de fluido responsividade, fluido tolerância. A gente vai
entrar na fase de estabilização e a gente deve ficar atento para o momento em que a gente deve parar essa infusão e, inclusive, em momentos em que a gente pode precisar lançar mão de diuréticos numa fase mais tardia. Fim dessa nossa conversa sobre a hipovolemia, nós vamos conversar agora um pouco sobre a hipervolemia, tá? E esse excesso corporal de sódio, tá? E de volume extracelular, ou seja, hipervolemia, ela acaba ocorrendo, né, na maioria das vezes por conta de uma excreção reduzida de sódio, tá? Isso, excreção renal em si, tá? Desde que a gente mantenha uma ingestão, né, uma administração intrínseca desse eletrólito. Essa redução da eliminação renal de sódio, tá? Ela pode ocorrer em doenças que afetam diretamente o rim, como, por exemplo, na síndrome nefrítica, na doença renal crônica e na injúria renal aguda. E a retenção de sódio pode acontecer também como uma resposta compensatória da depressão do volume arterial efetivo, como, por exemplo, na síndrome nefrótica, na insuficiência cardíaca e na cirrose, como a gente comentou lá no começo dessa aula, tá? Pode acontecer também um excesso por ingestão ou por administração de sódio, como, por exemplo, administração de grandes volumes de soro fisiológico, tá? Geralmente essas são situações que costumam ser mais iatrogênicas. A hipervolemia, né, significa que esse volume sanguíneo ele está aumentado e tipicamente o quadro ele vai se associar a pressões de enchimento cardíaco elevado, tá? Nessas situações existe um risco inerente de edema, de hipertensão arterial, sendo esses os achados mais frequentes, né, associados ao quadro. É importante assinalar para vocês que esse edema ele pode ser devido às pressões hidrostáticas elevadas de qualquer causa, tá? Também de alterações da permeabilidade capilar ou hipovolemia isolada, ou então em combinação. E dessa forma, né, diagnosticar hipervolemia apenas com base na presença de edema é um erro, tá? É inaceitável, porque o edema ele pode coexistir com a normovolemia e até mesmo com a hipovolemia, tá? A gente encontra edema em pacientes sépticos, a gente encontra edema em pacientes com queimaduras graves, e isso não necessariamente indica para a gente que exista hipervolemia, tá? De forma semelhante, basear o diagnóstico de hipervolemia na presença de um balanço hídrico positivo também pode ser enganoso, tá? Porque um paciente com balanço hídrico positivo ainda pode precisar de mais líquido. Tá? E um exemplo disso é o paciente grande queimado, por exemplo, que acaba necessitando de volumes grandes de fluidos e acabam positivando, principalmente no início do manejo, bastante, né? E isso não significa necessariamente que esse indivíduo não precise de mais fluidos. No geral, a gente pode destacar aí dois conjuntos de sintomas, tá? Que podem ocorrer em pacientes hipervolêmicos. A gente tem aqueles sintomas devido à doença de base, e aí que a gente tem a insuficiência cardíaca, a cirrose, a síndrome nefrótica como exemplo, né? E nós temos aqueles que estão relacionados à hipervolemia em si. Então, a gente tem o edema, a gente vai ter aí como sintoma assim, o aumento de peso, tá? A gente vai ter a dispneia paroxística noturna, a ortopneia, tá? Como a gente pode observar ainda nesse quadro, né, os achados do exame físico, eles também se relacionam com a doença de base, e os exames complementares, a gente pode destacar aí o BNP, a radiografia de tórax, ou de uma forma muito mais sensível, né, a própria ultrassonografia pulmonar. De forma sucinta, tá? O tratamento da hipervolemia deve ser realizado reduzindo a entrada de sódio pela dieta, né? E aumentando a eliminação de sódio pelo rim com o uso dos diuréticos, tá? Além disso, é sempre importante lembrar que a gente precisa tratar a causa base, tá? Tratando a causa base, a gente consegue aí manejar melhor esse quadro. Uma restrição dietética de sódio, tá? Em torno de 3 gramas por dia, que vai equivaler a 5 gramas de sódio, de sal, tá? De cloreto de sódio, deve ser sempre recomendada para esses pacientes, tá? É uma medida fundamental para o tratamento de pacientes com hipervolemia.
Além disso, a gente precisa, né, acabar associando para esses pacientes o uso de drogas capazes de aumentar a excreção renal de sódio, e essas drogas seriam os diuréticos. Quanto à água, né, eu falei aqui de restrição de sódio, mas a gente precisa lembrar que a restrição de água, tá, ela só vai ser indicada no paciente com hipervolemia quando ele tiver hiponatremia ou um risco de desenvolvimento de hiponatremia associado, tá? A hipervolemia, ela se deve a um excesso primário de sal associado a um excesso de água a jusante. Mas a restrição de água, ela vai estar indicada para pacientes que se encontrem com hiponatremia, tá? Ponto. Se não tem hiponatremia nem risco de hiponatremia, essa restrição de água ela não encontra-se indicada. Então, restringir sódio, vou restringir água se existe hiponatremia, preciso aumentar a excreção renal de sódio. Então, preciso manter esse balanço de sal negativo, tá? Então, aí eu vou lançar a mão da terapia diurética, tá? E é importante que antes de eu iniciar a terapia diurética desse paciente, que eu observe, tá? Se esse líquido extracelular que encontra-se expandido ele não é fruto, tá, de um mecanismo compensatório do subenchimento arterial, como acontece, por exemplo, na insuficiência cardíaca e na cirrose, como eu falei para vocês. Isso por quê? Porque eu devo evitar uma queda do débito cardíaco, né, e da perfusão tecidual desse paciente. Então, se eu tenho um paciente com edema, mas é um paciente com insuficiência cardíaca, com cirrose, tá? Nesses casos, eu preciso realizar a descongestão desse paciente de uma forma mais parcimoniosa. Não é assim, eu tenho um quadro de hipervolemia por cirrose, por insuficiência cardíaca, e aí eu, nesse caso, não preciso usar diurético, eu não vou fazer descongestão do paciente. Não, você precisa sim, tá? Só que você vai ter que entender que eu estou tirando volume com o diurético, né, do intravascular, e eu preciso dar tempo para que esse paciente redistribua o volume do extra para o intravascular. E isso vai acontecer como? Acompanhando, né, a taxa de negativação desse paciente. Então, se eu consigo fazer balanço hídrico, através do balanço hídrico, que deve ser negativo em torno de 500 a 1000 ml por dia, tá? Ou posso pesar o meu paciente e esperar que ele reduza o peso dele em 500 gramas, né, a 1 quilo por dia, tá? Se você está fazendo diurética, esse paciente ele está negativando mais do que isso, ele está perdendo mais do que isso de peso, talvez seja a hora de você reduzir um pouco a infusão, tá, desse diurético, a administração ou a dose desse diurético para que esse paciente ele não negative muito rápido, porque isso pode levar a uma queda da perfusão tecidual. Por outro lado, se você tem um paciente que, na verdade, está com emergência hipertensiva, ele não está com hipoperfusão tecidual, ele não é um paciente com hipervolemia de baixo volume arterial efetivo, tá? É um paciente que está com edema agudo pulmonar, aí nessa situação você pode fazer uma descongestão rápida, tá? Nos pacientes que eles não respondem ao diurético, tá? Que não respondem a essas medidas iniciais, talvez a ultrafiltração seja necessária para esse paciente, né? E a única forma que eu vou ter de tratar essa hipervolemia vai ser através da remoção de fluidos através da diálise. Falando agora, né, mais especificamente sobre essa sobrecarga de fluidos em pacientes críticos, tá? É importante lembrar para vocês que são múltiplas as razões para que esses pacientes eles apresentem hipervolemia, tá? Necessidade de ressuscitação volêmica inicial, hemotransfusões, diluição de medicamentos, principalmente antibióticos, né? Nutrição enteral, nutrição parenteral, então tudo isso acaba contribuindo para que esses pacientes eles recebam muito fluido, tá? Além disso, essa eliminação de volume, ela pode estar prejudicada por outros fatores, como, por exemplo, a conservação renal de sódio em resposta à instabilidade hemodinâmica, tá? Perdas do intravascular para o terceiro espaço e para o interstício, além da própria injúria renal aguda,
tá? E é importante falar sobre a sobrecarga de líquidos em pacientes críticos, porque existe uma associação comprovada entre o balanço hídrico positivo e vários desfechos clínicos negativos para esses pacientes, tá? Esse estudo, por exemplo, ele comparou duas estratégias de administração de fluidos em pacientes com síndrome de angústia respiratória e acabou observando, né, que o grupo mais conservador, com balanço hídrico neutro a negativo em 7 dias, ele teve menos dias de ventilação mecânica, com melhora dos parâmetros pulmonares, tá, em mais dias livres de UTI, sem aumentar o risco de falência de outros órgãos, tá, do que aqueles pacientes com balanço hídrico positivo em 7 dias. Se por um lado, né, a sobrecarga hídrica ela pode ser apenas um marcador de severidade de uma doença crítica, por outro lado, tá, há muitas evidências de que o edema intersticial ele possa provocar disfunção orgânica, como por exemplo, edema cerebral, edema pulmonar, miocárdico, intestinal, tá, intersticial renal, além de uma congestão hepática e um aumento da pressão venosa renal, que inclusive pode piorar, tá? Ou aumentar o risco de progressão para lesão renal aguda. Eu aproveito esse momento também para lembrar para vocês do glicocálix, tá? Que recentemente acabou ganhando importância no entendimento desse estado edematoso do doente crítico, tá? Esse glicocálix, ele se liga a proteínas que determinam um gradiente oncótico local, né, impedindo o efluxo de líquidos pela fenda subendotelial, tá? Em situações de inflamação sistêmica, como por exemplo na sepse, no trauma, nas queimaduras, existe uma ruptura desse glicocálix, fazendo com que a pressão hidrostática aumentada ela acabe prevalecendo, tá? E ocorre então esse vazamento de líquido para o interstício. E nesse contexto, a redistribuição de fluido para o compartimento intravascular acaba sendo lenta, né? E talvez seja por isso que esses pacientes eles não tolerem, né, negativar o balanço muito rápido em determinadas situações, ou então não tolerem ultrafiltrações durante a diálise, né, de forma muito efetiva. Voltando aos diuréticos, tá, que são pilares desse tratamento da hipervolemia, nós podemos classificá-los de acordo com seu local de ação, né, em diuréticos de alça proximal, né, que vão incluir aí o manitol e a acetazolamida, os diuréticos de ação em alça, que vão incluir principalmente aí a furosemida, e os diuréticos de ação no túbulo distal, que vão incluir a hidroclorotiazida e a clortalidona, tá? Já os diuréticos de ação no túbulo coletor vai incluir a milorida e a espironolactona, lembrado aí como diurético poupador de potássio. Para os pacientes críticos no geral, tá? Especialmente aqueles com necessidade de descongestão rápida, a furosemida acaba sendo a nossa principal escolha, tá? Levando em consideração a sua potência, né? A grande potência desse diurético. E existe uma discussão sobre o uso da furosemida em bolos intermitente versus a furosemida contínua, tá? Isso em pacientes criticamente enfermos. Todavia, até o presente momento, não parece haver uma diferença entre ambas as estratégias para avaliação, né, de desfechos duros para esse paciente. Então, nessa meta-análise, por exemplo, que incluiu aí 9 estudos comparando a furosemida contínua com a intermitente, não houve diferença na mortalidade por todas as causas ou nas mudanças da creatinina desses pacientes, tá? A furosemida contínua ela foi associada a uma maior produção total de urina, tá? Por outro lado, o tempo de internação foi menor para os pacientes que receberam furosemida intermitente. Então, nesse contexto, não parece haver diferença entre as duas modalidades. Na presença de hipervolemia, tá, ou euvolemia associada à hiroligúrica, a furosemida, ela inclusive pode ser utilizada como um teste funcional para esse paciente, tá, que seria o chamado teste de estresse da furosemida, que é realizada com a administração de 1 miligrama por quilo de furosemida em bolos, naqueles pacientes que não fizeram uso dessa droga nos últimos 7 dias, ou de 1,5 miligramas por quilo para aqueles pacientes que utilizaram essa droga recentemente,
tá? Para aqueles pacientes que urinam 200 ml em 2 horas após a administração desse teste de estresse da furosemida, eles são considerados respondedores à droga, tá? Enquanto aqueles pacientes com diurese inferior, eles não apresentam viabilidade tubular renal e, num contexto de hipervolemia, podem necessitar de diálise, tá? Para correção desse quadro de hipervolemia. É importante lembrar aqui que o teste ele não deve ser realizado em pacientes hipovolêmicos, tá? Na hipovolemia eu não faço teste de estresse da furosemida. No paciente euvolêmico eu posso fazer teste de estresse da furosemida, mas se a resposta do paciente for grande eu preciso repor esse fluido, tá, com cristalóide. Na hipervolemia eu não faço fluido, eu apenas vou utilizar o teste se o paciente responder excelente. Eu preciso que ele negative o balanço para tratar a hipervolemia. Trata-se de um teste funcional extremamente útil, né? A área sobre a curva ROC desse teste para predição de evolução da IRA para o CADIGO 3 é superior à combinação de todos os biomarcadores para lesão renal aguda que estão disponíveis, tá? E nessa revisão sistemática com meta-análise, a não responsividade ao teste de estresse da furosemida teve uma boa capacidade preditiva para a progressão de lesão renal aguda. Além disso, a não responsividade ao teste acaba auxiliando na predição da necessidade de diálise, tá? Especialmente naqueles pacientes com IRA em estágios iniciais. E é importante lembrar que quando eu administro uma droga que diminui a reabsorção de sódio em um segmento do néfron, tá? Uma série de mecanismos, eles tentam alcançar esse efeito, tá? Acaba sendo acionado. Então, eu estou usando um diurético de alça, então eu começo a tentar compensar essa reabsorção de sódio em outros pontos do túbulo, tá? Quando eu uso, por exemplo, a furosemida, eu espero, né, que ocorra um aumento da reabsorção de sódio em outros sítios, tá? E, eventualmente, pode acontecer, inclusive, hipertrofia de células tubulares distais que acabam expressando, né, esse transportador sódio-cloro. E nesses casos, ocorrendo uma redução da eficácia da furosemida para realizar a descongestão desse paciente, nós vamos ter que associar outras drogas para ir bloqueando essa reabsorção de sódio em outros pontos do túbulo, tá? Então a gente pode associar a hidroclorotiazida ou a espironolactona, tá? E a gente pode pensar em como andam os eletrólitos do nosso paciente para escolher. Então, se eu tenho um paciente utilizando furosemida que está com hipocalemia, e ele já aumentei a dose, esse paciente diminuiu a sua diurese, a sua resposta à furosemida, eu posso tentar espironolactona, onde eu vou também tentar compensar essa perda de potássio do paciente. Se por outro lado é um paciente que está com hipercalemia, eu posso associar ao invés da espironolactona a hidroclorotiazida, tá? E eu posso inclusive ir associando mais de um diurético conforme for necessário. Tá? Nos pacientes com hipervolemia refratária, o que vamos ter de terapia para esse doente acaba sendo a terapia substitutiva renal, especialmente naqueles pacientes oligoanúricos. De hipo e hipervolemia, é isso que eu tinha para conversar com vocês, e a gente vai conversar nas próximas aulas sobre os demais distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos.